Vou fazer umas leituras de alguns artigos históricos aqui, tá bom? Então, a doutrina de hoje é uma doutrina parecida com a de terça-feira passada, tá certo? A gente precisa estar ciente do que está acontecendo, né, na atualidade, biblicamente falando, tá certo? Então, eu vou estar lendo, em algum momento vai ter versículos bíblicos aqui, e peço que os irmãos me ajudem na questão dos versículos, tá bom? Os irmãos têm visto aí que estamos numa situação a qual a Bíblia está se cumprindo. Situação essa a qual existe algumas profecias bíblicas e essas profecias estão se cumprindo na atualidade. Eu disse que o Apocalipse ele é um livro escatológico, livro de revelação, que ele vai falar de coisas que aconteceram, coisas que estão acontecendo e coisas que ainda vai acontecer. Existem algumas promessas bíblicas, algumas profecias, porque assim não dizer bíblicas, que está se acontecendo na atualidade. A gente estamos vendo aí guerra, né, rumores, estamos vendo aí as coisas se desencadeando muito rápido. Mas tudo isso, irmãos, existe um princípio bíblico por detrás disso. O que está acontecendo no mundo de hoje não é algo que está fora do controle de Deus. O que está acontecendo hoje não é algo que Deus não esteja ciente ou que a sua soberania não está ali permitindo essa situação. Lembrando que a soberania de Deus, ela permite o livre-arbítrio do homem. Porque se não fosse assim, só aconteceria aquilo que Deus determinasse na vida do homem, como intermédio, como se fosse um computador. O homem seria computadorizado, programado para aquilo, e assim o faria. Mas não, a gente tem livre-arbítrio. E o livre-arbítrio nos dá direito de tomar decisões, de escolher o bem e o mal, de escolher aquilo que a gente julga ser bem ou julga ser mal. E assim o fazemos. Lembrando que esse livre-arbítrio, ele também nos traz consequência. E uma vez que ele nos traz consequência, as consequências, muitas das vezes, irmãos, são danosas para o mundo. Porque uma pessoa, muitas das vezes, ela decide o destino de muitas outras. A gente pode ver aí que uma canetada do presidente, ele muda grandemente o rumo de algumas pessoas. A uma canetada de um parlamento, eles conseguem fazer um genocídio em massa. Através de uma canetada de uma determinada pessoa, ele tem o poder de prender ou soltar, julgar se a pessoa está certa, se está errada, através de uma simples canetada. Então, tudo que está acontecendo na atualidade está no controle de Deus, até mesmo as questões das guerras, tá certo? Na atualidade, hoje, temos falado muito a respeito dessa guerra de Israel contra o Hamas, né? E agora outros países estão entrando aí, defendendo Israel e também atacando alguns inimigos, tá certo? Mas da onde se originalizou isso, irmãos? Da onde que vem esse Hamas?
Como é que se originalizou essa guerra? Os irmãos que estão com a Bíblia aberta, a gente vamos aprender a respeito disso aí. Livro do Gênesis, capítulo de número 16, versículo de número 12. Por gentileza, alguém leia ou espelhe aí. Lembrando que eu estou sem a tela aqui, tá bom? Eu não vou conseguir ler. Então, os irmãos, me ajudam aí. Livro do Gênesis, capítulo 16, versículo 8 ao 12. Alguém pode ler, por favor? E disse Agar, servo de Sarai, de onde vem e para onde vai? E ela disse, venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, tornar-te para tua senhora e humilhar-te debaixo de suas mãos. E disse mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobre maneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor, eis que concebeste e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e as mãos de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Amém. Somente até aí. Queridos, esse texto vai falar a respeito de Ismael. Ismael, filho de Abraão, com H, os irmãos leram a história aí, também conhecem a história, ela é mandada para o deserto com seu filho, o Ismael, o anjo, vai até lá e nasce-se uma promessa. Também nasce uma rivalidade. Ismael com o Abraão contra o seu povo, contra o seu filho Isaac. Mais para frente, por causa dessa decepção, por causa dessa rejeição, nasce também uma rixa muito grande através disso aí, e a gente vai ver mais para frente. Deixa eu dar só mais alguns versículos aqui e a gente vai correr para poder entrar na história. Por gentileza, também, alguém veja aí Hebreus, capítulo de número 12, versículo 15 e 17, e outra pessoa veja aí Gênesis 36, do 1 ao 3, por favor. Hebreus 12, 15 ao 17? Tenha cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e com ela muitos se contaminam. E ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Esaú também teve um problema com seu irmão Jacó por conta da primogenitura, a qual no futuro ele tentou se redimir, mas não houve. O texto de Romano é bem claro, e nisso também cria-se uma rixa, uma vez que o Jacó, o nome é mudado para Israel, tá certo? Próximo, por gentileza, é o Gênesis 36, do 1 ao 3. E alguém já vê aí Amós 1:11. Gênesis 36, do 1 ao 3, Amós 1:11. E estas são as gerações de Esaú, que é Edom. Esaú tomou suas mulheres das filhas de Canaã, a Ada, filha de Elon, Eteu, e a Aolibama, filha de Aná, filho de Zibeão, Eveu.
e a Basemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. Alguém, por favor, Amós 1:11. Capítulo 1, versículo 11. Amós. Enquanto alguém acha aí, lemos aí da genealogia de Ismael, a qual surgiu um povo chamado de Edom, e mais para frente, Edomitas. Um povo que vai se transformar num povo sírio, e também um povo mais para frente que vai praticar o islamismo. E através dessas gerações, a gente vai chegar no que está acontecendo agora. Amós 1:11. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Edom e por 4 não retirarei o castigo, porque perseguiu a seu irmão a espada e aniquilou as suas misericórdias, e a sua ira despedaçou eternamente e conservou a sua indignação para sempre. Por isso porei fogo a Temã, e ele consumirá os palácios de Bosra. Aqui o texto vai falar sobre a genealogia de Ismael, o povo de Edom, a qual perseguiu o seu irmão veementemente e criou muita confusão ao povo de Israel, a ponto de Deus intervir e tentar livrar o seu povo. Tá certo? Deuteronômio 2:12 e mais alguém aí, Salmo 83, versículo 1 ao 8. Deuteronômio 2:12, Salmo 83, versículo 1 ao 8. Outrora, os horeus também habitaram em Seir. Porém, os filhos de Esaú os lançaram fora, e os destruíram de diante de si, e habitaram no seu lugar, assim como Israel fez a terra da sua herança, que o Senhor lhes tinha dado. Você vê que aonde está tendo problema, onde está tendo briga, o Esaú ou Ismael está, a sua descendência está ali no meio, tá vendo? Salmo 83, versículo 1 ao 8, e o último, Amós 11:13. Amós 11:13, Salmo 83, versículo 1 ao 8. Ó Deus, não estejas em silêncio, não te cales, nem te aquietes, ó Deus, porque eis que teus inimigos fazem tumulto, e os que te odeiam levantaram a cabeça. Tomaram astuto conselho contra o teu povo, e consultaram contra os teus escondidos. Disseram: vinde e desarraiguemo-los, para que não sejam nação, nem haja mais memória no nome de Israel. Porque consultaram juntos e unânimes, eles se unem contra ti, as tendas de Edom e dos ismaelitas, de Moabe e dos agarenos, de Gebal e de Amon e de Amaleque, a Filistia, com os moradores de Tiro. Também a Assíria se ajuntou com eles, foram ajudar os filhos de Ló. Você vê que no Salmo vai falar a respeito de algumas nações que se juntaram para guerrear contra Israel. A rejeição foi tão grande no começo que isso gerou uma intriga muito grande a ponto de nações se unirem para sempre tentar destruir o povo de Israel. Deixa eu correr aqui. O capítulo 11, versículo 13 de Amós. Capítulo 11 de Amós? Não, perdão. Capítulo 1, versículo 11 e 13. Assim diz o Senhor. Esse já foi. Esse aqui já foi, né? Tá certo, é isso mesmo, já foi. Eu copiei 2 vezes. Então os irmãos entenderam que a nação a qual se chama hoje Hamas, ou Síria, ou todos esses outros a qual o texto bíblico relatou, nem sempre foi assim. Através da rejeição,
através do acontecido lá atrás, criou-se essa rixa. Essa rixa começou por conta de rejeição, foi passando para a questão religiosa e hoje a gente vê a questão geopolítica acontecendo em todo o território. O Hamas, irmãos, é um grupo de guerrilheiros a qual foi dia 8, se eu não me engano, eu escrevi aqui, depois eu vou achar, dia 7 de outubro, eles invadiram ali Israel e começaram a matar muitas pessoas. Começaram a assassinar mulheres, começaram a violentar mulheres, eles pegaram mulheres grávidas, abriram a barriga delas, viva ainda, arrancaram os seus filhos e mataram. Fizeram coisas, atrocidades. Né? Um povo que começou lá atrás por uma simples rejeição de um lado e por outro lado uma intriga, o negócio se rechaçou de uma tal forma que viraram terroristas a ponto de fazer isso. Mas o que foi cometido agora, irmãos, não foi somente por agora. E isso também já aconteceu no passado. Eu vou achar o versículo, ele está em Amós. Eu vou achar o versículo, depois eu vou pedir para os irmãos lerem. Isso aconteceu no passado. Eu acho que é Amós, capítulo 1, versículo 13. Veja aí, versículo 13, rapidinho, para a gente entrar nesse texto aqui. Veja se é o 13, lê o 13, por gentileza. Capítulo 1, verso 13. Assim diz o Senhor. É mesmo? É o mesmo? Assim diz o Senhor, por 3 transgressões, no sítio de Amós. A gente leu Amós 1:11. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões dos filhos de Amon, e por 4 não retirarei o castigo, porque fenderam o ventre as grávidas de É Gileade, isso aí. para dilatarem os seus termos. Por isso, porei fogo ao muro de Rabá, e ele consumirá os seus palácios. Somente até esse versículo aí. Você vê que no passado cometeram essa mesma atrocidade com algumas mulheres grávidas. Então, o Hamas, no dia 7 de outubro, eles tomaram essa iniciativa. Né? Hamas significa Movimento de Resistência Islâmica, que foram fundados em 1987. O Hamas é um grupo antissemita. Antissemita é as pessoas que são anti-judeus, anti-judias, como assim preferir. O Hamas, com uma desculpa de que foram em uma mesquita chamada, deixa eu ver aqui se eu acho que, a mesquita chamada Al-Aqsa. O Hamas alega que atacou o povo por causa de uma profanação dessa mesquita, localizada em uma colina no coração da cidade velha de Jerusalém, pois, segundo a tradição judaica, foram feitas 2 versões do templo, onde a gente acha isso em Crônicas, onde fica a Arca da Aliança, ficava a Arca da Aliança, e também foi reconstruída em 515 a.C. e destruída depois pelos romanos em 70 DC, depois de Cristo. Então, por esse motivo, segundo eles invadem e cometem toda aquela atrocidade com o povo, entendendo que isso não era mais questões religiosas, foi só uma desculpa. Hoje a gente vê a questão de geopolítica, disputa de lugares, eles querem extirpar a Israel de toda forma, de qualquer maneira. Eles não aceitam Israel como nação, eles não querem de forma nenhuma aceitar Israel como nação. Interessante que na Guerra dos 6 Dias, eu não sei se os irmãos ouviram falar, Israel teve essa guerra também ali com o povo
a qual então fazia, não era o povo era o mesmo povo, mas não tinha um nome como esse, o povo Hamas. Era um outro nome. Eu vou achar aqui depois, eu passo esse nome para os irmãos, porque tem bastante argumento aqui para me correr. Mas aí eles, com essa intriga aí entre eles fizeram essa desculpa e cometeram um monte de atrocidade, dizendo que era por causa de profanação. E de profanação aqui não tem nada, porque a história vai dizer que Israel, até então na faixa de Gaza, Israel eles mantinha esse povo aí, esse Hamas, eles mandavam verba para o Hamas. E o que o Hamas fazia? Em vez de eles distribuir a população, eles começaram a se armar. Começaram a comprar armas, né, de dezenas e dezenas, centenas de armas de mísseis, começaram a se armar contra o próprio Israel, que subsidiava isso aí, achando que estava fazendo bem para a população. E o líder lá estava se armando contra. E aí eu entro aqui na história, as principais profecias bíblicas sobre a guerra em Israel. A Bíblia contém diversas passagens que mencionam Israel e seu papel no cenário mundial. No Antigo Testamento, livros como Daniel, Isaías e Ezequiel fazem referência às guerras, exílios e restauração do povo israelense. Lembrando que toda vez que Deus queria trazer juízo ao povo de Israel, muitas das vezes Deus entregava o povo de Israel aos vizinhos e aí eles pintavam e moravam. Eles iam mesmo veementemente e aí matava, destruía, acabava e o povo tinha que se reinventar após toda aquela destruição. E aí Deus, quando o povo se arrependia, Deus ia lá com misericórdia e trazia o livramento. No Novo Testamento, especialmente no livro do Apocalipse, há menções a conflitos que alguns estudiosos e religiosos estariam ligados ao evento contemporâneo no Oriente Médio. Um dos versículos mais citados é Zacarias 12:3. Alguém pode ler aí, por favor? Zacarias 12:3. Zacarias 12:3. Acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, todos as que a carregarem, certamente serão despedaçados e ajuntar-se-á contra ela todo o povo da terra. Você está vendo? Israel sempre teve o dom de se meter em confusão e Deus sempre tentou livrar. Porém, irmãos, o que é interessante aqui é que a nação de Israel, presbítero irmão Márcio, quando eles erravam, Deus ia lá, entrava com justiça, com punição, com juízo, mas quando Deus decidia livrar o povo, poderia vir quem fosse, moço. Poderia vir quem fosse, poderia se levantar, quem quisesse, não prevalecia. Simplesmente assim. Eles atentavam, atacavam, demoravam um dia, meses, mas não prevalecia. Quando Deus decidia punir, quando Deus decidia castigar o próprio Deus entregava a vida e as coisas aconteciam. Mas quando ele entrava com justiça, não prevaleceu. Olha que interessante, diversos impérios se levantaram para conquistar Israel ao longo da história. Desde os egípcios, os irmãos lembram da história, da trajetória bíblica, até os babilônios, persa, grego e, por um tempo, romanos. Todos buscaram dominar essa terra estratégica. A Bíblia detalha a queda de Israel perante esses impérios como uma consequência de infidelidade a Deus. Em Levítico 26:33, alguém pode ler aí, por favor? Deus avisa: espalhava eles, já está aqui, irmãos. Espalhava eles entre as nações e desembainhei
a espada atrás de vós, e a vossa terra será deserta, e vossas cidades serão destruídas. Essa profecia foi cumprida repetidas vezes na história de Israel, à medida que a nação estrangeira tomava controle da terra. Então a gente está falando de profecias que aconteceu, profecias que aconteceu e não foi uma vez só, foram diversas outras vezes. Porém Israel permanece de pé, porque Deus ainda tem um propósito. Deixa eu correr aqui, qualquer momento os irmãos podem me interromper, tá bom? Eu vou fazendo a leitura aqui, mas qualquer momento vocês podem me interromper, quiser perguntar alguma coisa, eu sabendo que a gente responde. Esse trecho é interpretado por algumas correntes cristãs como o início de que Jerusalém sempre será um ponto central de disputas internacionais, que de fato a gente não vê essa disputa, mas a gente vê um genocídio sendo feito através desses inimigos a qual se levantaram com o nome de Hamas. Para alguns estudiosos, essas passagens podem estar relacionadas a possíveis aliança e confronto com o Oriente Médio, especialmente com o envolvimento de potências internacionais. O Hamas alega que atacou por causa de uma profanação na mesquita, onde eu disse aqui que era uma colina, no coração da cidade velha de Jerusalém, pois segundo a tradição judaica foram feitas duas versões do templo. Interessante que nessa mesma colina, irmãos, os judeus também tinham algo religioso lá, tinha um templo a qual os judeus também adoravam. E aí, pela a construção, a gente vai entender que há um tempo os judeus tinham propriedade, porém o Hamas ele achou alguma coisa para incriminar o povo e voltar a ter essa guerra a qual a gente tem acompanhado. Na verdade, o Hamas nunca foi um povo de fazer aliança, um povo de fazer algum tratado. Estão tentando fazer algum tratado com o Hamas, eles falam que vai fazer esse tratado, porém, de alguma forma, subliminarmente, eles acabam atacando e jogando na conta do povo israelita. Eles falam que Israel é que atacaram primeiro, que eles estão só se defendendo em pasmes. Tem países que apoiam. Tem países que apoiam esse genocídio. Lembrando que tanto o presidente do Hamas como o presidente do Israel, ambos eles não são bem queridos, popularmente falando, nos seus países. Nenhum dos dois presidentes eles são bem queridos. Inclusive fizeram até uma ilustração porque que não pegava o presidente de Israel e o presidente do Hamas, colocavam um ringue e eles se resolviam, ao invés de sacrificar tantas pessoas como eles vêm fazendo. A popularidade deles não é das melhores, tá certo? Então, assim, a gente vê uma questão geopolítica por detrás disso. Enquanto acontece a guerra, alguém está lutando com morte, com genocídio, com estupro, com coisas horrendas que estão acontecendo. Por incrível que pareça, alguém está lutando por intermédio dessas coisas. Mas isso aí, irmãos, é cumprimento da Bíblia. É cumprimento da Bíblia. Essas guerras também estão relacionadas ao Apocalipse. E a gente vai ver mais à frente, tá certo? O livro de Apocalipse também menciona uma série de conflitos internacionais antes do fim dos tempos, o que leva grupos religiosos a enxergar nas tensões do Oriente Médio um sinal que tais eventos podem estar se cumprindo. Deixa eu ver aqui. Hoje vemos o mesmo ciclo de violência e disputa territoriais na região do Oriente Médio, onde Israel está em constante estado de alerta e guerra com seus vizinhos. A luta pelo território de Israel não é apenas política, mas espiritual, segundo eles, e histórica, como foi dito aqui. A terra prometida foi dada por Deus ao povo de Israel,
mas sempre houve contestação de seus vizinhos, muitos dos quais descendentes de Ismael e Esaú, como foi citado aqui. Nos conflitos atuais, como as tensões com grupos islâmicos e nações ao redor, percebemos que o pano de fundo não é apenas moderno, mas tem raízes, rivalidade bíblica mesmo na profecia de Zacarias 12:13, aonde a gente lê. Então, isso aí, irmãos, não é só questão geopolítica, é questão de fatores históricos, é questão bíblico, e o palco do anticristo está sendo montado com tudo isso aí. Não pense que isso vai terminar por aí, não. Muitas coisas ainda vai acontecer. Muitas coisas ainda vai acontecer no meio do povo de Deus. Pode ter certeza que não vai parar por aí. Se a gente tiver aquela sensação de que está tudo certo, que está tudo tranquilo, não está não. Pode ter certeza, quando a gente achar que está tudo em paz, vem a repentina guerra. O livro de Daniel menciona que nos últimos dias será firmado um acordo de paz com Israel. Esse acordo nunca houve. Toda vez que Israel faz acordo, sempre o inimigo dá um jeito de tentar quebrar esse acordo, porque a vontade do inimigo é dizimar, a vontade do Hamas é dizimar, a vontade da Síria é dizimar, a vontade do Reino Unido é dizimar. Eles não aceitam de forma nenhuma Israel como nação. Então, tudo que a gente lê, vê, qualquer artigo que a gente vê escrito dizendo que vai ter um tratado de paz, pode ter certeza que por detrás dessa falsa paz vai ter um conflito, sim. Deixa eu correr aqui. Alguém pode ver aí Daniel capítulo 9, versículo 27, enquanto eu leio aqui. No início de 2025, Israel e Hamas, que tratavam um conflito desde outubro de 2023, discutiam um acordo de paz para propiciar a troca de reféns. O livro de Daniel menciona que nos últimos dias será firmado o acordo de paz. Ele fará um pacto firme com muitos por uma semana. Na metade desse período cessará o sacrifício e a oferta. Sobre a asa das abominações virá o devastador, até que a destruição determinada se cumpra sobre ele, diz Daniel. Acho que é isso no capítulo 9, versículo 27. Alguém abre aí também Levíticos 26, 33, por favor. Levíticos 26, 33. E vos espalharei entre as nações, e desembanharei a espada atrás de vós, e a vossa terra será assolada, e a vossa cidade serão desertas. Você vê que tratado de paz é sempre um falso tratado de paz, é sempre uma falsa moralidade para que a guerra continue. Olha só, das que estão... Daniel 9:27, vai falar das 70 semanas, da profecia das 70 semanas de Daniel. A expressão ele refere-se ao príncipe que há de vir, identificado no Novo Testamento como anticristo. O texto menciona que ele fará um acordo com muitos por uma semana, fazendo referência ao povo judeu. Essa profecia se conecta com a palavra do apóstolo Paulo, quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá destruição repentina, como as dores de parto. Das que estão grávidas e de modo nenhum escaparão. Então, a gente vê aqui que nesse tratado de paz também existe referências bíblicas a respeito disso. Então, eu posso dizer que a gente, entendendo um pouco, irmão, dessas profecias, entendendo um pouco dessa falativa aqui bíblica, a gente pode ficar tranquilo. Pelo contrário, a gente usa isso como bússola para nos guiarmos sobre a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
sabendo que o mundo está sendo preparado para o anticristo, sabendo que toda essa guerra tem alguém por trás fazendo as suas manobras. Então, o que os crentes têm que fazer nesse período? Se preparar. Aliás, a gente, na verdade, precisamos estar preparados, né? Mas se não tiver alguém preparado, então procure se preparar. Procure se preparar, porque a vinda do Senhor está cada vez mais próxima. A vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está cada dia mais próxima. Dentro dessa interpretação escatológica do acontecimento em Israel, o desejo de paz são vistos como parte de cenário para manifestação do anticristo. Ainda de acordo com a Bíblia, a profecia indica que esse acordo de paz será quebrado e as nações se voltarão contra Israel. Jerusalém será cercada pelos exércitos do anticristo e diante do perigo o povo clamará por salvação. Nesse momento, conforme prometido, Jesus Cristo voltará a Israel, como diz Atos 9:12, pousará nos Montes das Oliveiras, que se dividirá ao meio dos judeus e refletirão sobre a crucificação do homem. Olharão para aquele a quem transpassaram e chorarão por ele, como se chora pelo filho único. Lamentarão amargamente por ele, como se planteia pelo primogênito, de Zacarias, capítulo 14, versículo 4, 12 e 10. E Apocalipse 1:7. Hoje, os países que entrarão na guerra para ajudar o Hamas são Afeganistão, Irã, como o Irã já atacou aí, Coreia do Norte, Catar, Rússia e África do Sul. Por que esses países aqui, além deles ter algo em comum na questão da geopolítica, esses países, existe um tratado aí da questão de enriquecimento de urânio, que alguns países assinaram que eles poderiam enriquecer urânio para fazer uma energia limpa, porém num determinado limite. Toda vez que esse país ultrapassa esse limite, essa organização entende que eles estão se preparando para uma guerra. E foi isso que aconteceu com o Irã. Por isso que os Estados Unidos interviu. Estados Unidos aqui é braço forte do Israel, interviu lançando aquela bomba, acabando com a sua fábrica de urânio. Porém, já foi falado aqui que eles vão continuar enriquecendo, segundo eles, na desculpa de fazer uma energia limpa. Tudo isso em nome da guerra. Países que entrariam para ajudar Israel, eu coloquei alguns aqui, Estados Unidos, Turquia, Alemanha, Reino Unido, Índia, Itália e alguns outros que também têm algo em comum. Então, irmãos, Israel, ela não vai ser atacada de uma forma aleatória, né? Ela não pode ser atacada de uma forma aleatória, porque assim não dizer, porque existem países que defendem também Israel. Existe países que estão ali, que fazem parte da ONU, que eles disseram que se algum outros países entrassem, eles também entrariam, mas sempre tentando pleitear cessar a guerra ali, tentar algum tratado ali para cessar a guerra, sabendo que diante das profecias bíblicas, se houver isso aí, são sempre momentâneos, porque a guerra não vai cessar. A guerra ela não vai cessar de vez, ela pode cessar momentaneamente e a qualquer momento os inimigos eles vêm e tentam atacar novamente. Então, assim, o que está acontecendo está tudo no controle de Deus. Está tudo sendo orquestrado segundo a Bíblia, segundo a palavra do Senhor. Deixa eu correr aqui. Deus disse que naquele dia eu farei Jerusalém uma pedra pesada e tal. As profecias bíblicas não apenas registram os conflitos passados, presentes, mas também prevê um conflito final envolvendo Israel. Tanto o profeta Daniel quanto o livro de Apocalipse descrevem um futuro de guerra envolvendo as nações que se levantarão contra o povo de Deus. Daniel 9:26 ao 27 vai falar acerca disso aí. Em Apocalipse 16:16 também vai falar alguma coisa. Lemos sobre a famosa batalha do Armagedon, onde todas as nações se reunirão para a guerra contra Israel, mas serão derrotados pelo poder de Deus. Essa batalha final é vista como o clímax dos conflitos
ciclos que marcaram a história de Israel e aponta para a restauração final de plena paz para o povo escolhido. Ou seja, no arrebatamento da igreja, essa guerra está rolando, vai continuar. Essa guerra vai servir de palco para o anticristo. O anticristo vai, como eu disse aqui no estudo passado, vai tentar globalizar toda a moeda, unificar todas as religiões. Israel vai acreditar nesse tratado, mas logo na sequência eles vão se manifestar, e aí Israel vai entender que eles são, de fato, de verdade, os verdadeiros anticristos. Então, essa questão de guerra está sendo orquestrada através da palavra de Deus. A impaciência na espera da promessa divina de que Abraão, já idoso, e Sara, além de idosa, estéril, teriam um filho, levou os patriarcas a utilizar de um expediente legal e cultura da época, em que a escrava de Sara se tornaria uma espécie de mãe de aluguel. Contudo, o filho dessa união, Ismael, seria considerado legalmente como filho de Abraão e Sara, o que de fato se consumou. Porém, não se cria uma grande rivalidade entre Sara e sua serva. Deus envia um anjo, como eu disse aqui para os irmãos, coloca o nome dele de Ismael, porque Deus ouviu a aflição dele. Além da promessa de proteção e bênção, a profecia de que Ismael será homem de guerra e estará como uma afronta diante dos seus irmãos. E ele será homem feroz, e sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E habitará diante da face de todos os seus irmãos. Promessa de nações a Abraão. Deus faz a promessa dele de frutificar grandiosamente, de fazer uma grande nação, que sairão reis, sairão de ti. Dessa promessa temos os 12 príncipes de Ismael, onde tem Gênesis capítulo 17, versículo 20. Os irmãos depois dão uma lida. E os descendentes de Ismael serão árabes, segundo Gênesis 25, versículo 12 ao 18. Os árabes atacaram Judá durante o reino de Jeroboão. A gente encontra, segundo as Crônicas 21, 16 ao 17. Também teve a intervenção do rei Uzias, quando ele lutou e venceu os árabes. Os árabes também se levantaram contra Judá durante o retorno do cativeiro pelo ministério de Neemias. Sempre foi essa guerra. Esses registros históricos tendem a confirmar a postura e a hostilidade entre os descendentes de Ismael, seus irmãos, e habitará diante da face de todos os irmãos, segundo Gênesis 16, 12. Tem um documentário aqui, em 95, quando os judeus radicais assinou o primeiro-ministro de Israel, eu não consigo ler esse nome aqui, o acordo de paz caminhou para o fim. Esse judeu dizia que ceder seria perder a bênção divina da terra para Israel. Surge os homens bomba, liderado pelo Hamas, para não aceitar o acordo de Oslo. O Hamas não aceita o Estado de Israel. No ano de 2000 houve uma nova tentativa de acordo entre Israel e Palestina, com a criação de 2 estados. Os palestinos também não aceitaram. Então, meu irmão, fique tranquilo em relação a essa guerra. Eu dei uma resumida aqui, porque é muita coisa, irmão. Se a gente ficar falando aqui, vai ter muita referência bíblica, e isso é meio cansativo. Esses artigos aqui, ele cansa a mente da gente, porque a gente vê uma nação daqui, quando pensa que está resolvido, surge outra no meio, provocando mais guerra, e aí a gente olha para as promessas, para as profecias bíblicas, a gente começa a entender. Então, assim, é um estudo que você tem que fazer profundamente para tentar entender um pouco melhor. Então, em relação à guerra, eu dei uma resumida essa guerra que está acontecendo aí no povo de Israel, Hamas, Síria, né? Possivelmente pode entrar algum outro país aí com alguma desculpa, mas lembrando que toda vez que esses países se levantar contra o povo de Israel, contra o povo escolhido, contra a menina dos olhos de Deus, Deus ele vai intervir de alguma forma. E no Apocalipse, quando surge o falso profeta querer exigir
adoração de Israel, haverá uma repentina guerra onde o próprio Jesus vai vencer essa guerra para esse povo. E a igreja, onde que vai estar no meio de tudo isso? Os irmãos lembram? Está do reino, vai estar lá. Eita glória! Comemorando o quê? As bodas do Cordeiro, sentando na mesa com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, aqueles que não forem no arrebatamento vão presenciar todas essas cenas, isso se não perder a vida. Então, é isso, irmãos. Eu dei uma resumida aqui, o horário já se foi, tá certo? Que Deus abençoe a vida dos nossos irmãos, conceda outras oportunidades e sempre que for necessário, a gente traz algum artigo aí para deixar os irmãos a par, biblicamente, o que é que está acontecendo na atualidade. Então, isso aqui serve de um despertamento para a igreja, né? Enquanto as coisas estão acontecendo e a igreja normalizando, achando que isso aí é normal, isso não é normal. Isso é palco de preparação para o anticristo. E é por isso que o Espírito Santo está preparando a noiva. Eu já disse aqui 3 vezes e vou dizer quantas vezes for necessário. O Espírito Santo está preparando a noiva do Cordeiro para se encontrar com ele nos ares, segundo Tessalonicenses, no arrebatamento. Tá certo? Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Eu quero convidar aqui o diácono